Estamos iniciando mais um programa Sintonia Verde. Hoje teremos como tema central um momento de travessia. Gostaria de oferecer o programa de hoje dedicado ao meu amigo João das Águas, que partiu muito jovem, com 56 anos, faleceu em março de 2022. Então esse programa é dedicado a ele. Nós podemos, ao longo do tempo, trabalhar mais de 20 anos juntos, como ambientalistas, como estudiosos da questão ambiental em Londrina, norte do Paraná, no Brasil e no mundo. Realmente foi uma pessoa que contribuiu imensamente para o conhecimento, para as práticas socioambientais e sustentáveis em Londrina e região. Para iniciar o programa, vamos ao vídeo Compreendendo as Dimensões do Desenvolvimento Sustentável, uma produção da ONU. Entendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ao adotar a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, a comunidade mundial reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a garantia de crescimento econômico sustentado e inclusivo, a inclusão social e a proteção ambiental, e de fazer isso de forma colaborativa e em paz. A Agenda 2030 é universal, transformadora e baseada em direitos. É um plano de ação ambicioso para países, organismos da ONU e todos os outros agentes de desenvolvimento. A agenda nos inspira a pensar criativamente sobre os desafios atuais da sustentabilidade, para desenvolver parcerias e tomar ações corretas. No coração da agenda estão 5 componentes principais: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esses, por sua vez, sustentam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e são aplicáveis a todos os países. A Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, não são somente itens de uma lista. Eles representam uma abordagem holística para entender e enfrentar problemas, levando-nos a fazer as perguntas corretas na hora certa. Para alcançar isso, nós devemos considerar os diversos desafios para compreender como se relacionam entre si e qual o impacto entre eles. Encontrar essas interdependências nos ajuda a chegar às causas raízes dos problemas e criar soluções de longo prazo. Então, como isso funciona? O desenvolvimento sustentável normalmente é visto como tendo 3 elementos principais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Mas é importante lembrar que essas não são simples categorias ou caixas. Elas estão relacionadas entre si e têm aspectos comuns. Por exemplo, um desafio de saúde como a tuberculose não é causado somente por um estilo de vida não saudável. Ele pode também ser influenciado por outros fatores como pobreza ou qualidade do ar. Para desenvolver essa abordagem ainda mais, 2 dimensões críticas que irão impulsionar a Agenda 2030 foram adotadas pelos Estados-membros: parcerias e paz. Parcerias fortalecem as capacidades de os participantes trabalharem em conjunto. Paz, justiça e instituições sólidas são essenciais para melhorias nos 3 elementos principais. A genuína sustentabilidade se encontra no centro e será importante considerar cada um dos ODS através das lentes dessas 5 dimensões. É claro que não podemos cobrir todos os possíveis aspectos de um único desafio. Por isso, é crucial construir parcerias para compartilhar conhecimentos e experiências e aprender como abordar coletivamente os desafios. Isso requer novas formas de trabalho em equipe, com foco na criação conjunta. A apropriação nacional é fundamental para abordar os desafios de forma correta. Muitas organizações e agentes têm um papel importante a desempenhar. Seu envolvimento assegura engajamento a longo prazo e garante que ninguém seja deixado para trás. A natureza universal da Agenda 2030 também nos pede para ver o planeta como um. Cada país, cada comunidade tem temas a abordar e todos compartilham uma responsabilidade pela abordagem dos desafios enfrentados coletivamente.
Para avançar, nós precisamos desenvolver as capacidades corretas para a Agenda 2030. Precisamos investir na aprendizagem a longo prazo para defender a mudança, promover ações de implementação, medir progressos e identificar e capacitar novos parceiros para apoiar a Agenda 2030. Todos precisamos liderar o processo visando um mundo melhor durante nossa vida. Porque somente se fizermos as perguntas corretas e buscarmos as respostas corretas, e somente se levarmos nossa responsabilidade a sério, poderemos realizar uma agenda realmente transformadora sem deixar ninguém para trás. Muito bem, assistimos a esse vídeo da ONU, extremamente didático, compreendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Esta parece ser a busca da ONU, dos países, das empresas, das escolas, das universidades, dos movimentos sociais e de todos nós, aqui no programa Sintonia Verde, buscar os caminhos que levem a um modelo sustentável. Nesse sentido, gostaria também de indicar hoje este livro, A Grande Transformação, que é um livro de Leonardo Boff, que diz o seguinte: a grande transformação na economia, na política e na ecologia. Vou ler para vocês um pedaço, uma parte deste livro, que indica justamente esse desafio que nós temos, que nós estamos vivendo nesse momento da história. Diz o autor: que destino queremos para a totalidade que é a nossa casa comum? O que podemos fazer coletivamente para garantir as condições para a Gaia continuar habitável para nós e para outros seres vivos e as futuras gerações? Estes são problemas globais que transcendem o nosso paradigma do conhecimento especializado. A vida não cabe numa fórmula, nem o cuidado numa equação de cálculo. Para captar todo, precisa-se de uma leitura sistêmica, junto com a razão cordial e sensível, pois é esse tipo de razão que nos faz captar os problemas e nos leva à ação. Como sabiamente dizia Blaise Pascal, a razão mostra toda a sua potencialidade construtiva, se ela vem articulada com a razão do coração. Portanto, a razão científica deve se deixar impregnar de amálgama pela sensibilidade do coração. Então será uma ciência com consciência e altamente benéfica para uma captação mais completa do real. Daí que precisamos ler emotivamente os dados frios da ciência para que eles nos comovam e nos movam a ações necessárias. É isso que nos diz este autor, Leonardo Boff, A Grande Transformação na Economia, na Política e na Ecologia. Como dizia, o programa de hoje tem como tema a travessia, o momento de travessia. De que estamos falando? Entendemos a necessidade de cruzar de um tempo para o outro tempo, de uma forma para outra forma, de um modo para o outro modo. Portanto, antes de tudo, ela é uma travessia de ordem teórica, metodológica, científica, política e cultural, tentando desenhar um mapa científico, um design civilizatório que permita pensar com qualidade. A travessia, nesse sentido, é vista como um aspecto dialético, ou seja, a própria palavra travessia, se você buscar no dicionário, ela significa transversos, ou seja, atribui-se a um sentido, a uma ação de atravessar de um lado para o outro, num longo trecho inteiramente desabitado, desconhecido, estranho. Então, significa sair de uma posição, de um sentido, de uma forma, para ir a outra posição, outro sentido e outra forma. É por isso que em nosso programa pensamos em caminhar para
que a gente possa cruzar essa travessia, estabelecer essa travessia e transformar as coisas. João Guimarães Rosa, esse grande escritor mineiro e brasileiro, dizia o seguinte, ele é o autor de Sagarana, Grande Sertão Veredas, de uma literatura brasileira muito importante para ser conhecida e lida por todos nós. E ao falar sobre travessia, João Guimarães Rosa dizia o seguinte, o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente na travessia. Vou repetir essa ideia, o real não está na saída nem tampouco na chegada, ele se dispõe para a gente na travessia. Veja como é importante, então, nessa travessia, nós captarmos o real de que estamos falando de um novo contexto dessa relação entre os humanos e a natureza e os humanos, entender como foi ao longo da história, sobretudo nesses momentos que cruzamos, extremamente desafiantes e instigantes para o conhecimento e para uma ação política e cultural rejuvenescida, transformada. Boaventura de Sousa Santos, no discurso sobre a transição das ciências, ele diz o seguinte, vivemos num tempo que ao debruçar-se sobre si próprio, se descobre que os seus pés são um cruzamento de sombras, sombras que vêm do passado, que ora pensamos já não sermos, ora pensamos não termos ainda deixado de ser, sombras que vêm do futuro, que ora pensamos já sermos, ora pensamos nunca virmos a ser. Veja como ele coloca o seguinte, entre o que é o passado, o que é o presente e o que é o futuro. E como nós podemos, como no mito da caverna de Platão, ver apenas sombras passando à nossa frente. Devemos começar a olhar por vários lados, com vários focos, para ver de qual realidade estamos tratando. Esse mesmo autor, Boaventura de Sousa Santos, na Crítica à Razão Indolente, um livro fabuloso dele, ele diz o seguinte, sustenta que estamos vivendo em um momento de transição paradigmática, no qual o paradigma da modernidade se encontra em declínio. Ou seja, nessa travessia devemos nos fundamentar, segundo o autor, e vale para nós as palavras neste programa, transformar num conhecimento prudente para edificar uma vida decente. Ou seja, um conhecimento que seja engajado, responsável, ético, prudente, para que isso possa gerar uma vida decente, de qualidade, de que tenha uma relação harmônica, horizontalizada, respeitosa para com a natureza. Nesse sentido, ao longo dos anos, esses últimos anos, estimulados pela própria pandemia, que determinou em todos nós, e a mim particularmente, num retiro intelectual para aprofundar os estudos, comecei a elaborar uma série de encartes, que eu chamo. Foram 4 ao todo, que estão publicados no meu blog e nas redes sociais, que depois vocês poderão acompanhar aí no endereço que vai se apresentar. Um deles se chamou Usina de Ideias. Foram 20 pensamentos nesse sentido, pensando esse contexto da própria travessia, esse contexto preparando o amanhã. O segundo se chamou Pensamentos Emergentes, outros 20 pensamentos, 20 ideias vinculadas a esses aspectos. O terceiro se chamou Parágrafos do Pensamento, também composto por outros 20 pensares. E agora estou concluindo, faltam apenas 5 postagens, que se chama Trilhas Sustentáveis. Gostaria de marcar cada um desses encartes com uma leitura de uma passagem, de um pensamento e fazer um breve comentário. O primeiro, Usina de Ideias. O resumo desta proposta era justamente aprender e levantar ponderações sobre a vida e o mundo nesta alta modernidade. Dizia o seguinte, a questão é colocar a problemática ambiental como eixo para a grande leitura da realidade e, a partir dela, traçar estratégias comuns sobre os grandes temas de nossa sociedade.
É um diálogo no conflito, é tentar chegar até onde é possível. É necessário que nossas teorizações e nossas ações passem pela capacidade profunda de diálogo com outros diferentes de nós. Isso passa pela capacidade de dialogar na diversidade, considerando a experiência de cada um e assim construirmos coletivamente a perspectiva de uma ecocidadania. Então essa é a mensagem inicial desse encarte chamado Usina de Ideias. Pensar e dialogar com quem quer dialogar nesse tempo para sobreviver a um tempo altamente conflitante, mas altamente instigante e de risco para que a gente possa estabelecer esta travessia. O segundo encarte, chamado Pensamentos Emergentes, diz o seguinte: a educação crítica buscando espaço para os diálogos necessários. Esse era o slogan que, quando lancei este encarte, Pensamentos Emergentes. No seguinte sentido, buscamos estabelecer passos para assegurar que comunidades consigam viver de maneira sustentável, com cidadania plena, resultado deste viver consciente. A função, neste caso, é de ser provocador, instigante, desencadeador, para que produzam sempre novos saberes, indicando novos mapas que apontem um norte. Porque somos atores sociais que interferimos na qualidade de vida e no ambiente, precisamos reorientar os valores e princípios em função da sustentabilidade e investir na construção de um conhecimento sobre a realidade ambiental para criar consciência, atitudes, comportamentos e aptidões que possibilitem hábitos necessários para uma vida de nosso tempo. Essa é uma tarefa que nós nos propomos neste programa, que nós nos propomos ao longo da vida como cientista social, como estudioso da questão ambiental. Buscar estabelecer uma consciência para que essa consciência gere comportamentos e gere atitudes e dessa consciência, desses comportamentos, dessas atitudes, gere-se um hábito sustentável de ser e existir nesse tempo. Muito bem, vamos a um primeiro intervalo do nosso programa. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emílio Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein?
A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Sarro 15, 825, Conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Muito bem, estamos de volta. Vamos ao poema de hoje, intitulado Diálogos com o Amanhã. Diálogos com o Amanhã. Tenho saudades do amanhã que não conheço, do amanhã que virá, quer queira, quer não. Sei que virá. Virá em forma de realidade, virá em forma de sonhos, realidade gerada pelos meus braços, pela minha capacidade de criar. Virá com sangue e coração que carrego, sonhos que imaginei, sonhos que cultivei. Será uma longa jornada, numa travessia necessária do ontem, do hoje e do amanhã. O passado se perdeu na memória, o presente está sendo escrito. E o futuro, o que será? Hoje, solo estéril, seco, poucos princípios, poucos fundamentos, não são tempos normais. Há apenas condições remediadas de ingresso numa espera ativa de um ensaio do amanhã, com saberes, com sabores que flutuam por águas límpidas, com chuva, umidade e humus, que emergem da clareza do conhecimento, que impulsionam os desejos, instigados pela indignação, no reencontro dos significados, dos propósitos de vida em forma intangível. Pensamento e construtos de bases nas brechas luminosas ocultas, com palavras manifesto, com passos avanço, com remadas navego, com voos acendo as nuvens. Com um plano de voo realizo a decolagem de significados que gera sentido de vida ante o impossível, e com utopias de minha alma realizo o inexequível. O amanhã imaginado não é uma quimera, é algo possível e desejável, como a arquitetura de novos destinos. Muito bem, ouvimos então este poema, Diálogos com o Amanhã, que é extremamente vinculado a esta ideia que estamos trabalhando, ou seja, pensar de forma teórica, metodológica, de ordem cultural, que elementos devemos entender, captar para estabelecer esta travessia, este momento, de um momento de brutalidade para um momento de harmonia, de um momento de destruição para um momento de conservação, de preservação das coisas, no que se trata de sociedade, do meio ambiente e da vida. Continuando o que desenvolvimos no bloco anterior, dos encartes que elaborei ao longo desses últimos anos acerca de entender esse momento de travessia, vamos ao terceiro encarte, chamado Parágrafos do Pensamento. Abreviando esta ideia, significa construções e desafios de futuro pela imaginação, criatividade científica e filosófica. Uma das ideias aqui, apenas destacando de 20
Pensamentos, que vocês podem consultar na rede social, no meu blog, diz o seguinte: esta é nossa tarefa, orientar para os problemas fundamentais da condição humana de nossa época e de nosso ambiente. Assim, desenvolver a inteligência para o exercício ligado permanente à dúvida e ao questionamento, elementos fundamentais da atividade e do pensamento crítico. Buscar uma integração de reflexos das práticas dirigidas aos grandes problemas do conhecimento e da condição humana, da finitude humana e planetária, apontando nossos limites e nossos potenciais. Então veja, aqui nessa ideia que está desenvolvida neste encarte chamado Parágrafos do Pensamento, era justamente colocar ideias curtas apenas para despertar, apenas para criar uma forma instigante de buscar alguns elementos nessa costura de uma teoria de transição, de algo que possa nos indicar melhor a trilha, o caminho e identificar nas brechas, nos sinais que estão apresentados mundo afora, algumas possibilidades, como caminhar daqui para frente. E por fim, nos encartes, vamos então ao último encarte, que ainda está por lançar os últimos 5 encartes, uma vez por semana, de 20, que diz o seguinte, sobre trilhas sustentáveis. O resumo deste encarte se resume desta forma: construir um entendimento acerca da sustentabilidade substantiva necessária para os desafios de uma transição paradigmática. Vou ler aqui 2 pensamentos. O primeiro, dizendo o seguinte: os intelectuais, os seres pensantes, não estão à frente nem na retaguarda dos atores em movimento em sociedade. Eles devem estar no meio dos debates, das práticas que condicionam e revivem o ser e o estar no mundo. São personagens que, por aprofundar conhecimentos, assumem uma responsabilidade ética para com a vida e se colocam a serviço dela, compreendendo as relações entre os seres vivos e toda a biodiversidade existente. São personagens seminais que suscitam valores humanos mais profundos, analisando, lembrando, contribuindo para despertar nossos potenciais e nossas limitações. Esta é um pouco a tarefa que vejo do intelectual engajado, do intelectual com preocupações com a vida, com o meio ambiente, com os direitos humanos, os direitos sociais e os direitos ambientais. Se colocar à disposição para a humanidade para pensar esse momento de transição, esse momento de travessia, tão importante para nós todos. Uma outra ideia vinculada a isso, e finalizando aqui os encartes que coloco aqui, usina de ideias, pensamentos emergentes e ideias sustentáveis, é dizer o seguinte: o desafio está posto. Cabe-nos propor outra lógica de vida, não de competição, mas de colaboração, não vertical, mas horizontal, não autoritária, e sim dialógica com todos os seres vivos, principalmente os humanos. A colaboração, a empatia, a outricidade, a alteridade já existe embrionariamente por aí, por todos os cantos, mas ainda pouco visível. Portanto, nossa preocupação é dar evidência a essas questões que estão aí. É necessário uma ampliação desse formato, com o tempo, com consciência amadurecida, com a experiência, mesmo com baixa visibilidade, mesmo silenciosa, elas têm grandes chances de prosperar e atingir outro patamar, um patamar cultural, coletivo e prático que colocará a civilização numa condição de habitabilidade e continuidade da vida neste planeta. Então aqui está a construção, são ideias que pretendem colaborar, contribuir nesse entendimento e nessa construção de uma explicação desse nosso tempo e tentar apontar nas brechas, nas frestas do próprio sistema, algumas pistas, algumas trilhas, alguns caminhos possíveis. Ou como dizia o poeta da floresta, alguns jeitos novos de caminhar. Muito bem,
Apontamos então nesses 4 encartes algumas características em busca desta travessia, entendendo essa travessia. Podemos dizer que ela deverá ser prudente, decente, equilibrada, sustentável, justa, solidária, dialógica, ambientalmente preservada e conservada e democrática de alto teor. Então, essas são algumas das características que podemos depreender a partir dessas ideias, desses pensamentos emergentes, dessas trilhas, dessa usina de ideias que eu tentei ao longo do tempo elaborar, tentando captar um pouco do que a ciência crítica, a filosofia crítica no Brasil, no mundo, vem dizendo, vem trabalhando. Tudo isso significa falarmos sobre o amanhã, falarmos sobre o futuro. Necessitamos saber as profundidades e o futuro que queremos discutir. Para um ambientalista, um estudioso de meio ambiente, depende fundamentalmente de debater a conservação e a preservação da biodiversidade planetária, na qual nós dependemos. Para isso, devemos pensar em décadas, centenas de anos, pois tratamos de algo inexoravelmente importante, que é a preservação e a reprodução da vida. Normalmente, o poder econômico, o poder político que aí está, os gestores, o seu horizonte de futuro trabalham apenas com 2 ou 3 anos, que são períodos eleitorais, períodos de interesses próprios dos grupos que dominam esse poder. Para nós, isso não basta. Precisamos projetar um pouco mais distante, um pouco além nesse processo. Porque entramos, portanto, no campo dos sonhos, das utopias, que é justamente ir além, imaginar o não imaginado, pensar o não pensado. Porque as grandes perguntas que devemos fazer, nós como seres humanos, críticos, pensantes, e que estamos aqui nos colocando a serviço desta consciência crítica, dessa elaboração e reelaboração permanente do conhecimento, devemos perguntar o seguinte: que amanhã desejamos? Que amanhã nós estamos planejando? E que amanhã estamos construindo? Essas são questões que nos colocam um grande desafio, uma grande problemática, todos nós seres humanos. Passar um pouco além do que se comenta e se fala nesse cotidiano das redes sociais tão raso, tão mesquinho, tão medíocre e tão curto de ideias. Nós precisamos fazer com que as ideias possam decolar, possam trabalhar num outro horizonte, numa outra dimensão. O que defendemos como intelectuais, como cientistas, como pensadores, é a necessidade de estabelecer uma luta pela democracia de alto teor, que seja participativa, justa, socialmente e ambientalmente preservadas e conservadas. É nessa condição de produzir saberes, conhecimentos, dialogar com a sociedade para formar e produzir cidadãos conscientes. É o que chamamos de ecocidadãos ou de uma ecodemocracia. Essa é a grande busca, formar ecocidadãos que vivam numa ecodemocracia. Que desafio temos pela frente? Muito bem, vamos ao próximo intervalo. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emílio Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe! Oi! Chegou o lanche!
bolacha. Chegou, filho. Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Sarah King, 825, Conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Muito bem, estamos de volta. Falávamos no bloco anterior essa necessidade dos pesquisadores, dos cientistas, dos intelectuais, dos ambientalistas se colocar a serviço deste novo tempo. Mesmo porque o que nós entendemos é que o intelectual existe para criar um certo desconforto. É por isso que muita gente que não entende essa problemática socioambiental, a problemática do aquecimento global, das mudanças climáticas que estão em curso, colocam-nos como pessoas problemáticas, pessoas que só causam problemas. Mas, na verdade, o ambientalista ele tem que colocar o dedo na ferida e levantar as questões que estão aí, que são questões muito sérias, que implicam na sobrevivência da vida humana neste planeta. Por quê? Porque se produz, se observa, se reflete, se debate com os movimentos sociais da sociedade. Entre nossos escritos, nossas entrevistas, nossos programas, nossas mídias digitais, nossas falas, elas terão necessariamente que contribuir para esclarecer, para estimular o debate, estimular o pensar, fazer com que mais pessoas se engajem nessa luta e enfrentem essa questão de forma muito séria. Porque estamos tratando justamente sobre a questão da gerar e garantir as condições de habitabilidade da vida humana neste planeta. Neste rumo da modernidade, ou seja, ocorreram muitas determinações tecnológicas, né, que o sistema foi criando, descobrindo, inventando, modificando. Porém, o que se percebe no geral é que muita gente foram excluídas desse processo, né? O que nós podemos é pensar que agora, ao criar tecnologias, que sejam tecnologias inclusivas, sustentáveis, porque nós temos que pensar as gerações futuras, gerar emprego e renda, preservando as condições ambientais, as condições da biodiversidade planetária que aí está. Porque essa é uma condição fundamental. Essa é uma relação, portanto, que nós não podemos fugir desta discussão, desse debate. O que não podemos é aceitar a subtração de futuro incerto para as gerações que estão por vir, né? Ou seja, como nos alertava nesse livro do Leonardo Boff, A Grande Transformação na Economia, na Política e na Ecologia, fundamentado no livro A Grande Transformação de Karl Polanyi, de 1944, que ele dizia que nós estamos passando de uma sociedade de mercado para uma sociedade só de mercado.
Tudo se transformou em mercado. E aqui eu pego também uma outra contribuição de um dos meus mestres, que eu tive vários cursos com ele, quando no meu doutorado em São Paulo, na PUC de São Paulo, pude fazer alguns cursos com ele e presenciar. Milton Santos dizia o seguinte: a sociedade globalizada, na verdade, o que se globalizou foi o capital. O capital se globalizou e ele dominou todas as coisas, todo o mundo. Na grande transformação dita por Leonardo Boff nesse livro que eu indiquei para vocês no início desse programa, ele diz o seguinte: a grande transformação está em curso e que consiste em passar de uma economia de mercado para uma economia só de mercado. Tal passagem transformou tudo em mercadoria e o que era sagrado e respeitado como a vida, todos os elementos humanos, até os órgãos humanos e a consciência e a verdade se tornaram objetos de troca, de compra e venda. E o próprio autor ele denuncia o risco de uma gravíssima crise ecológica, social, no qual estamos em curso e que poderá dizimar grande parte da vida humana sobre o planeta. Veja, recuperando essas ideias ao longo da formação desses 300 e poucos anos de modernidade capitalista, o que podemos observar é que o que os primeiros cientistas, os primeiros pensadores que deram o fio condutor, forneceram o fio condutor da modernidade, foi justamente de dessacralizar e desnaturalizar a natureza. Antes a natureza era vista como um elemento da criação e nós tínhamos um certo medo, um pavor de ter o contato, de transformá-la. Na medida que nós tiramos esse caráter sagrado da natureza e transformamos como objeto, nós desnaturalizamos a natureza, transformando como um objeto de compra e venda, é aí que se estabelece então uma forma vertical de domínio na qual a ciência moderna, na qual todas as maneiras passam a ser ditadas por esse tipo de poder do homem sobre a natureza, do domínio humano sobre a natureza, portanto, da conquista, da quantidade, da mercantilização de tudo, da fragmentação, aquilo que nós dizíamos da visão cartesiana, da ciência de poder, naquilo que falávamos da visão de Francis Bacon. Portanto, esse caráter utilitarista, reducionista, consumista, hedonista e imediatista. Na verdade, o que estamos colocando aqui? Para sobreviver, estamos designados a desenvolver formas inteligentes de articulação, de colaboração entre os diversos atores que participam na construção nesta fase da modernidade, ou aquilo que chamamos nesta alta modernidade. Vou tomar aqui dois autores, Ladislau Dalbor e Boaventura de Souza Santos. O que eles propõem? De um paradigma competitivo para um paradigma colaborativo. Ladislau Dalbor. Justamente esse economista propõe passarmos de um paradigma de vida que ele é competitivo para um paradigma que seja colaborativo. Essa é uma visão que corta essa visão vertical, autoritária de poder para uma questão distributivista, colaborativa e horizontal. E o que Boaventura de Souza Santos nos traz? De um paradigma prudente para uma vida decente. Ora, o paradigma ele tem que ser prudente, ele tem que ser decente, ele tem que ser justo, solidário, transparente, dialógico, sustentável, para que a gente possa construir uma vida de qualidade, uma vida decente para todos. Essas são questões que nos afligem no nosso tempo, né? Porque a descoberta de que falhamos ao longo do tempo da modernidade, não compreendemos ou não queremos compreender o papel da natureza em nossas vidas. Não queremos entender que há uma finitude planetária da biodiversidade, assim como uma finitude humana. Nesse diálogo, nesse entendimento, é que nós podemos construir algo que possa nos levar ao futuro, a um futuro sustentável, né? Quer dizer, entender aonde que nós falhamos e como corrigir essas falhas para daqui para frente, ao menos não cometer as mesmas falhas, criar algo novo, o que eu chamo de uma inovação sustentável, ou seja, caminhar por trilhas desconhecidas, mas que sejam respeitosas, cuidadosas, zelosas para com a vida e para com o meio ambiente. E isso significa criar um novo traçado, um novo jeito de caminhar. Estamos aqui, portanto, jogando
a ideia de que a tecnologia, no geral, que aí está, ela é bela, mas que tememos que ela, dentro das suas concepções de modernidade, somente colocadas nesse princípio, comandadas pelo mercado, ela não pode nem deve atender todos de uma forma igual. O que nós vemos é uma injustiça ambiental e uma injustiça social. Nós temos hoje no mundo cerca de 900 milhões de pessoas que passam fome diariamente e praticamente 1/3 da humanidade, dos 8 bilhões de pessoas, que sofrem de carência alimentar ou insuficiência alimentar. Então, nós precisamos trabalhar com a ideia da segurança alimentar, com a ideia da paz e não da guerra, com a ideia da contribuição, da solidariedade, do entendimento, dos diálogos entre pessoas, entre países, entre religiões, entre culturas, respeitando essa diversidade, mas dentro de uma linha que nos aponte este caminho, um caminho de produzir, de criar uma cultura que seja sustentável, criar um espaço daquilo que chamamos a instalação de uma cultura sustentável que permita maior equilíbrio, maior harmonia entre os seres humanos e a natureza. Viver nesse tempo é que imaginamos, é que sonhamos. Muito bem, ao finalizar esse programa, espero ter contribuído de qualquer forma para entender um pouquinho mais essa problemática toda da questão entre a natureza e os humanos. Gostaria de responder a uma questão que foi levantada no programa anterior, na qual nós nos equivocamos ao colocar um dado. Quando falávamos do programa sobre a era do Antropoceno, dizíamos a era do Antropoceno iniciada no século XIX. Na verdade, os cientistas, o certo, o correto é dizer a era do Antropoceno se inicia pós-Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50, 60 do século XX e não do século XIX. Então, peço desculpas aos senhores e às senhoras por esse erro, está feita a colocação. A segunda é que, andando por aí, e alguns respondendo aos e-mails do programa, colocam a questão: por que o programa Sintonia Verde? Por que este nome? Ora, esse nome porque nós imaginamos estabelecer uma sintonia não apenas de uma cor esverdeada, mas de uma nova cor de pensar as coisas, de um novo sabor, de uma maneira sustentável. Claro que o verde tem algum significado da natureza, do respeito, da harmonia, mas é um pouco mais além. É estabelecer uma sintonia de valores, de respeito para com a vida humana e para com a natureza. E uma outra questão que foi nos colocadas, que é aquela questão justamente vindo muitas vezes das pessoas com baixo nível de leitura, de compreensão da realidade, alguns negacionistas, outros terraplanistas ou coisas parecidas, que colocam o seguinte: mas professor, existe de fato um aquecimento global ou é apenas uma conversa de ambientalista? Ora, é isso que nós estamos tentando demonstrar, que não somente a Terra é redonda, mas que existe já um conhecimento ao longo do tempo de que nós estamos dentro do aquecimento global, dentro das mudanças climáticas. E os dados que nós estamos apresentando são estes, não apenas que vêm da ONU, dos grandes centros de pesquisa, das universidades, dos grandes autores e de nossas contribuições, mas nós estamos sentindo na pele essas mudanças climáticas. Nós estamos em pleno inverno do hemisfério sul, e nós estamos vivendo aqui uma temperatura de 30 a 40 graus, onde o frio já não acontece mais. As mudanças climáticas são justamente esses extremos, a era dos extremos, frios demasiados em um lugar, aquecimento demasiado no outro, estiagens em uns, muitas chuvas no outro, degelo dos polos, aumento do nível dos mares, perda da biodiversidade, enfim, isso tudo é comprovado, é demonstrado através de dados científicos e nós tentamos aqui demonstrar a todos vocês. Ok? Feito essas explicações, agradeço a participação, meu muito obrigado. Até o próximo programa.